Meu nome é Carmen. Carmen Lúcia Ferreira. Nome comprido de mulher de interior que a mãe escolheu com cuidado, de quem sabia que nome era a primeira coisa que você dava a alguém e que por isso não devia ser escolhido na pressa. 32 anos. Mãe de Mateus, que tem 8 meses e que ainda não sabe o peso do mundo em que nasceu, que é bênção que eu protejo com o pouco que tenho de força. Sou viúva de Renato há 4 meses. Renato Souza Pimentel, nome de homem de roça do interior baiano, com aquelas mãos que carregavam décadas de trabalho nelas e com o jeito de andar de quem sabia onde estava pisando porque conhecia cada palmo da terra. 35 anos quando foi. Infarto que não avisou, que não deu tempo de despedida, que levou o homem de roça numa manhã de setembro, enquanto capinava a terra que ele chamava de nossa, com aquela propriedade de quem construiu junto. Não vou descrever o que foi aquela manhã. Só digo que quando cheguei perto dele na roça e entendi o que estava vendo, o Mateus se mexeu dentro de mim. Estava grávida de 7 meses. Como se soubesse antes de eu saber completamente que o mundo tinha mudado de forma permanente. A família Pimentel nunca me aceitou de verdade. Não de forma que eu não soubesse, de forma que eu escolhi ignorar, porque amar o Renato era mais importante do que catalogar o desconforto dos outros. A sogra, Dona Iracema, era mulher que tinha expectativa específica para o filho mais velho, e que eu não era essa expectativa. O cunhado Hélio era homem de opinião formada antes da informação e que não revisava a opinião quando a informação chegava. A cunhada Soraya era de menos presença, mas de mais veneno quando aparecia. O tipo que sorri na frente e que o sorriso não chega nos olhos. Renato sabia como era a família. Protegia o que podia proteger. Não de confronto direto, que não era o jeito dele. De presença entre mim e eles, que impedia que o que eles eram chegasse em mim com a força que teria sem ele no meio. Com ele foi o escudo. Deixou de forma que não era invisível. Passou a ser tudo. Os 4 meses depois da morte do Renato foram de tolerância calculada. A Dona Iracema que passou a fazer comentários sobre o estado da casa, que eu não limpava suficiente, que o almoço atrasava, que o bebê chorava demais durante a noite, como se choro de recém-nascido fosse escolha que eu estava fazendo de propósito para perturbar o sono dela. O Hélio, que passou a tratar a terra como se fosse só dele, tomando decisão sobre plantio, sobre venda de produto, sobre o que fazer com o dinheiro que vinha da roça que o Renato e eu havíamos trabalhado juntos por 6 anos. A Soraya que ficava me olhando com aquela expressão de inventário, calculando o que eu ocupava, o que eu consumia, o que seria diferente se eu não estivesse. Eu aguentava, não de fraqueza, de cálculo. O Mateus tinha 8 meses e eu não tinha onde ir que fosse melhor do que aquele teto provisório sobre a cabeça dos dois. Aguentar era estratégia, não resignação. Estava usando o tempo para planejar saída em vez de desperdiçar energia em confronto que não ia me dar o que precisava. Mas eles não esperaram eu ter o plano pronto. A expulsão foi numa terça-feira de manhã. O Hélio chegou com Soraya, que era sinal de que não era visita, era operação. Quando Hélio e Soraya chegavam juntos, era porque um precisava do outro para fazer o que nenhum dos dois queria fazer sozinho, que é a dinâmica de covardia coletiva que disfarça de acordo familiar. A Dona Iracema ficou na varanda, não de recuo, de posição. Ficou onde podia ver sem estar no centro. Hélio disse: precisamos conversar sobre a situação da casa. Eu estava com o Mateus no colo. Ele acabou de mamar e estava naquele estado de satisfação sonolenta de bebê bem alimentado, que é o estado mais vulnerável que existe, que é quando eles mais parecem com o que são, que é coisa pequena que depende completamente de você. Que situação? Disse. Essa casa é da família Pimentel, disse Hélio, com o Renato Goni. Morto, eu disse, que era a palavra certa e que eu não ia deixar ele suavizar com Goni ou falecido ou qualquer outra coisa que diminuísse o peso de nomear o que era. Ele ficou com a correção por um segundo. Com o Renato morto, a propriedade retorna para a família original.
disse. Você pode ficar até o fim do mês. Fim do mês. Era dia 6. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história 24 dias, com bebê de 8 meses, sem renda própria, porque os últimos meses de gravidez e os primeiros de amamentação tinham ficado fora de trabalho remunerado, enquanto eu trabalhava a roça, que era nossa, sem receber por isso. Não tenho onde ir, disse. Simples, sem drama, com a precisão de fato que precisava ser dito claramente. Isso não é nosso problema, disse Soraya, que era a primeira vez que ela falava desde que chegaram, e era isso que escolheu dizer. Fiquei olhando para ela. E o Mateus, disse, que era a pergunta que mais me importava e que eu precisava que ficasse clara. A criança pode ficar, disse Hélio. 4 palavras. A criança pode ficar, que eram a crueldade mais calculada que já ouvi dita em tom de solução razoável. Que eram a oferta de tirar meu filho dos meus braços, apresentada como generosidade, que chegaram em mim como sentença de morte e como declaração de guerra ao mesmo tempo. O Mateus vai comigo, disse, com uma voz que não tremeu, porque voz que treme na hora errada entrega fraqueza que você não pode se dar ao luxo de entregar. Não existe lugar nenhum no mundo onde eu deixo meu filho. Hélio ficou me olhando. Então você sai com ele, disse. Saio com ele, confirmei. Não me vejo como vítima. Nunca me vi, mesmo naquela sala, mesmo com Hélio e Soraya de frente, e Dona Iracema na varanda, e o Mateus no meu colo, e 24 dias de prazo e nenhum plano pronto. Alguma coisa em mim resistia a esse nome com aquela teimosia que vem de dentro e que circunstância não cancela. Mas naquele momento, com aquelas 4 palavras ainda no ar, a criança pode ficar, eu entendi que havia limite, além do qual aguentar deixava de ser estratégia e virava cumplicidade com o que estava sendo feito. Não ia ser cúmplice. Fui para o quarto, coloquei o Mateus no centro da cama com aquelas almofadas que faziam borda para que não rolasse. Detalhe de mãe que funciona no automático mesmo quando tudo está desmoronando. Fiz a bolsa. Não tudo. Não tinha como carregar tudo com o bebê no colo. Peguei o essencial com aquela hierarquia de prioridade que você aprende quando tudo que tem cabe num que você consegue carregar. Documentos. Dele e meus. Roupa de 3 dias para cada um. A fotografia do Renato que ficava na cabeceira. Único item que não era essencial em sentido prático e que era o mais essencial de todos os outros sentidos. Dinheiro que eu tinha guardado com aquela contenção de quem sabia que ia precisar e que guardou para quando precisasse. Era pouco, era o que era. Voltei para a sala com o Mateus no colo e a bolsa no ombro. Hélio estava onde eu havia deixado. Vou embora hoje, disse. Não preciso de 24 dias. Ele ficou me olhando com expressão de homem que não esperava aquilo. Saí pela porta da frente. A Dona Iracema, na varanda, me olhou quando passei. Não disse nada. Não disse nada também. Não tínhamos mais nada a dizer uma à outra. A estrada de terra vermelha ficava na frente da casa. Peguei pela direita, que era em direção à cidade mais próxima, 12 quilômetros que eu sabia que eram 12 quilômetros e que eu não sabia se conseguiria andar com o Mateus e a bolsa sob o sol de outubro do interior baiano, que era sol que não negociava. Mas era o que existia. Então foi o que fiz. Comecei a andar. Os primeiros 2 quilômetros foram de raiva. Raiva que não era de impotência, era de clareza. De mulher que sabia exatamente o que havia sido feito e que nomeava cada parte com precisão enquanto andava, porque nomear em silêncio era a forma de não deixar a coisa crescer dentro maior do que cabia. O Mateus dormia no colo, com aquela confiança de bebê que não sabe que o mundo pode ser inseguro. Essa confiança era o que eu precisava proteger. No 3º quilômetro, a raiva cedeu para cansaço, que era mais honesto, que era o estado real embaixo da adrenalina da saída. Estava com um bebê de 8 meses e bolsa no ombro andando em outubro sob sol de interior.
O cansaço era fisiológico e inevitável. No 5º quilômetro, parei na sombra de árvore que ficava na beira da estrada. Sentei no chão. Dei água para o Mateus no copinho que ele já usava. Estava na fase de transição de seio para complemento, que era a fase que o pediatra tinha explicado e que eu conduzia com aquela atenção de mãe que só tem esse filho e que, portanto, presta atenção total. Bebi o resto da água que trouxe. Era pouca. Ia acabar antes do destino. Olhei para o Mateus que me olhava de volta com aquele olhar de bebê que ainda não distingue adulto seguro de adulto em colapso, que olha com aquela confiança cega que é, ao mesmo tempo, o maior peso e o maior combustível que existe. A gente vai chegar, disse para ele, baixo. Ele pôs a mão na minha boca com aquele gesto de bebê que ainda está descobrindo que a mãe é ser separado dele e que às vezes quer verificar se ela está lá. Estava. Me levantei, continuei andando. No 7º quilômetro comecei a sentir o sol de forma diferente, não de calor, de tontura, que era a diferença importante que o corpo conhecia antes da cabeça nomear. A tontura de desidratação leve tem aquela qualidade específica de mundo que vai ficando levemente deslocado do eixo, como quando a câmera treme. Você ainda vê tudo, mas está um grau menos firme do que estava. Segurei o Mateus mais perto, que era instinto. Quando o mundo fica incerto, você aperta o que precisa ser protegido. No 8º quilômetro, a estrada vermelha ficou mais longa do que eu sabia que era. No 9º, os pés que eram pontos de dor específica. No 10º, não me lembro completamente do 10º. Lembro do chão da estrada que ficou próximo de uma forma que não era de sentar. E depois, lembro de voz. Moça. Voz de homem. Próxima. Moça, pode me ouvir? Abri os olhos. Sol. Rosto de homem de uns 30 anos que eu não conhecia, com expressão de preocupação real, que era diferente da expressão de preocupação performática que as pessoas às vezes fazem. Preocupação real tem aquela tensão nos cantos dos olhos. O Mateus. Levantei antes de estar completamente consciente. O bebê está aqui, disse o homem, e mostrou. Tinha o Mateus no braço, com aquele jeito desajeitado de homem que não tem prática de carregar bebê, mas que estava carregando do mesmo jeito. Está bem, você caiu e eu peguei ele antes de chegar no chão. Fiquei olhando para o Mateus que me olhava de volta. Obrigada, disse, com a voz que sai depois de desmaio, que é voz de quem está voltando de lugar onde não estava completamente. Meu nome é Gilmar, disse ele. Minha mãe tem sítio ali. Gesticulou para o lado, uma porteira de madeira a uns 200 metros. Você precisa de água e de sombra antes de qualquer outra coisa. Olhei para a porteira, olhei para o Mateus. Eu aceito, disse. O sítio ficava a 300 metros da estrada. Caminho de terra batida com aquelas marcas de pneu de veículo que passava regularmente. Trilha de uso, não de abandono. Dos dois lados, vegetação de caatinga que o inverno baiano havia deixado mais verde do que a época seca mostrava, com aquela cor de cerrado que é diferente de verde de mata úmida, mas que tem beleza própria de coisa que sobreviveu ao que tentou secar. Gilmar carregou o Mateus o caminho todo. Não pedi, ele simplesmente não devolveu depois de verificar que eu estava de pé e consciente, o que era julgamento correto de situação por homem que avaliou que eu não estava em condição de carregar bebê e andar ao mesmo tempo. O Mateus aceitou os braços de Gilmar com aquela abertura de bebê que ainda não aprendeu que desconhecido é categoria diferente de pessoa conhecida, que era a bênção da ignorância que eu protegia, mas que naquele momento era útil. Andamos em silêncio, não de desconforto, de necessidade. Eu não estava com energia de sobra para conversa e Gilmar parecia entender que silêncio era o que a situação pedia. A casa apareceu depois de curva suave no caminho. Casa de alvenaria pintada de amarelo, que o sol desbotou para o amarelo mais honesto de tinta velha. Não amarelo de cartão postal. Amarelo de casa que existe e que é usada todo dia. Varanda larga na frente com plantas em lata que alguém cuidava com atenção de quem gostava de ver de perto.
Na varanda, mulher de uns 60 anos. Pequena, de cabelo branco cortado curto, que ficava bem no rosto dela, com avental de algodão por cima de vestido que era de uso diário. Mãos que tinham aquela textura de mão de mulher que trabalhou a vida toda. Não grossas, trabalhas, que é a diferença. Ela me viu chegando antes que eu chegasse na porteira da cerca. Ficou de pé. Gilmar, disse, com aquela voz de mãe que nomeia filho quando está avaliando a situação que filho trouxe. Encontrei na estrada, disse ele. Desmaiou com o bebê no colo. Ela desceu os degraus da varanda com aquela agilidade de mulher pequena que se move rápido quando quer. Foi até mim antes que eu chegasse nela. Me olhou de perto com aquela avaliação direta de quem não perdia tempo com rodeio. Você está com febre? Disse. Não acho. Comeu hoje? Não. Bebeu água? Pouca. Ela acenou com a cabeça. Inventário completo, conclusão tirada. Entra, disse. Virou e foi para casa como se a questão de eu entrar ou não entrar já estivesse resolvida da parte dela e que o resto era só eu seguir. A cozinha era o coração da casa. Percebi isso nos primeiros minutos. Não porque era grande ou elaborada, porque era o espaço onde tudo acontecia. Fogão a lenha do lado direito com panela que cheirava a coisa cozida desde a manhã. Mesa de madeira no centro, com 4 cadeiras que tinham aquela irregularidade de cadeira de uso real, onde cada uma era diferente da outra porque foram chegando em momentos diferentes e ficando porque serviam. Dona Neu, que eu soube o nome quando Gilmar a chamou uma vez do lado de fora, foi direto para a pia, encheu o copo de água, me deu, bebi. Encheu de novo sem perguntar se queria mais, porque era óbvio que queria mais. Bebi o segundo. O Mateus, no braço de Gilmar, estava me olhando com aquela expressão de bebê que estava registrando o ambiente com a velocidade de processamento de 8 meses, que era mais rápida do que adulto às vezes dava crédito. Pode colocar ele aqui, disse Dona Neu, indicando coberta dobrada que ela colocou no chão em segundos, com a eficiência de quem improvisava a solução sem fazer cerimônia de improvisar. Gilmar colocou o Mateus na coberta com aquele cuidado de quem estava manuseando coisa que importava muito para outra pessoa. O Mateus ficou sentado. Estava no estágio de sentar com apoio, olhando ao redor com aquela descoberta de lugar novo que bebê saudável faz. Como ele se chama? Disse Dona Neu. Mateus. Quantos meses? 8. Ela se abaixou para nível dele com aquele gesto de adulto que entende que criança precisa que você vá até ela, não o contrário. Oi, Mateus, disse. Com voz diferente da que usava comigo, mais suave, mais lenta, o Mateus a olhou. Depois sorriu. Aquele sorriso de 8 meses que ainda é de gengiva e que é absolutamente completo porque bebê ainda não aprendeu a sorrir para cumprir protocolo. Sorri porque quis. Dona Neu sorriu de volta. Bonito menino, disse. Levantou, voltou para o fogão. Vou esquentar caldo. Comi na mesa da cozinha. Não de forma elaborada. Caldo de galinha com mandioca que era simples e que era o que eu precisava, que era comida de base que o corpo desidratado e exausto conseguia receber antes de comida mais elaborada. Comi com o Mateus na coberta ao lado, sendo monitorado por Dona Neu, que continuava na cozinha, fazendo coisas com aquela presença tranquila de mulher que tinha tarefa e que fazia tarefa sem precisar de atenção por fazer. Gilmar ficou na porta por um tempo e depois saiu. Para a roça, percebi depois, que era onde homem de sítio ficava nas horas de trabalho. Depois do caldo, Dona Neu trouxe pão de tapioca que estava no forno com aquele cheiro específico de tapioca quente, que é dos cheiros mais honestos que existem. Comi. Ela não fez perguntas, que era coisa que eu notei e que registrei com aquele cuidado de mulher que aprende a reconhecer quando o gesto de outra pessoa é generosidade real. Ela não fez perguntas, porque entendeu que pessoa que chega do jeito que eu cheguei não precisa de interrogação antes de precisar de comida, que a história viria no tempo certo ou não viria, e que de qualquer forma comida era mais urgente que explicação.
Era a sabedoria de mulher que havia visto suficiente de gente chegando precisando de coisa para saber a ordem correta de prioridade. O Mateus começou a reclamar às 3 da tarde. Não de choro de emergência, de reclamação de bebê que está com sono e que ainda não descobriu como dormir sozinho, sem ajuda de quem conhecia os movimentos certos. Peguei. Fui para a varanda porque varanda tinha brisa e brisa ajudava. Fiz o movimento que o Renato havia me ensinado, que era gesto circular com o bebê que ele havia descoberto por acidente no primeiro mês do Mateus e que funcionava melhor do que qualquer coisa que os livros de bebê descreviam. Gesto do Renato que eu aprendi do Renato e que agora era meu e que era também herança que o Mateus carregava sem saber. O Mateus foi fechando os olhos com aquela resistência de bebê que quer dormir, mas que não quer parar de ver o mundo, que é conflito interno que você resolve naturalmente quando o cansaço ganha. Cansaço ganhou. Fiquei na varanda com ele dormindo no colo. O sítio da Dona Neu ficava numa parte de terreno levemente elevada que deixava ver a Caatinga se estendendo para o lado leste, com aquela qualidade de paisagem de interior baiano que é ou tudo ou nada dependendo de como você foi ensinado a ver. Para quem cresceu em cidade é árido e distante. Para quem aprendeu a ler o que era, como o Renato havia me ensinado nos 6 anos que ficamos na roça, era denso de vida que sabia se virar com pouco. Pensei no Renato. Não com a dor aguda de começo que era como faca. Essa tinha mudado de forma nos 4 meses, ficado mais parecida com peso constante que você aprende a distribuir pelo corpo para que nenhum ponto específico quebre. Pensei nele olhando esse sítio. Ele teria gostado, teria ficado parado nessa varanda por tempo que você não conseguia calcular externamente, porque era tempo de homem que olhava para a terra com atenção de quem entendia o que estava olhando. Estava te protegendo do jeito que podia, disse em voz baixa para o Mateus que dormia. Só não deu tempo de terminar. Dona Neu apareceu na varanda às 4, com 2 copos de suco de caju que ela fez sem anunciar que ia fazer. Sentou na outra cadeira com aquela naturalidade de mulher em casa própria que não precisava de convite para sentar em lugar nenhum. Ficamos em silêncio por um tempo com o Mateus dormindo e o suco e a Caatinga. Você quer contar ou prefere que eu não pergunte? Disse Dona Neu, com aquela direteza que tinha a mesma qualidade da generosidade dela. Sem rodeio, sem pressão, só a pergunta direta que deixava a escolha para mim. Fiquei com a pergunta. Posso contar um pouco, disse. Pode contar quanto quiser, disse ela. Contei o suficiente. A morte do Renato, os 4 meses com a família dele, a expulsão de manhã, a estrada. Não tudo. Não estava pronta para tudo, que era honesto de reconhecer. Mas contei o suficiente para que ela tivesse contexto de quem estava na varanda dela, com bebê dormindo no colo. Dona Neu ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou quieta por um momento. Onde você está pensando em ir? Disse. Ainda não sei, disse, com aquela honestidade de quem não ia fingir que tinha plano quando não tinha. Tenho prima em Feira de Santana, que é contato de anos atrás. Não sei se ainda está lá ou se receberia. Feira de Santana é a 230 quilômetros daqui, disse, com um ônibus que passa aqui na terça e sexta. Hoje é terça, disse. É terça, ela confirmou. O ônibus já passou. O próximo é sexta. Sexta, 3 dias. Posso ficar num lugar aqui na cidade enquanto... Pode ficar aqui, disse Dona Neu, como se fosse declaração mais simples do mundo. Tenho quarto sobrando desde que o Gilmar foi para casa própria. Uma pausa. Não é fardo, é quarto que está parado. Fiquei olhando para ela. A senhora não me conhece, disse. Sei quem você é suficientemente, disse. Vi a forma que você olha para esse menino. Uma pausa. Mãe que olha para o filho assim não é gente que eu preciso conhecer por mais tempo para saber que pode ficar. O quarto era simples. Cama de casal com colcha de crochê feita à mão, com aquela irregularidade de trabalho manual que não é defeito, é assinatura. Janela com cortina de algodão branco.
cômoda de madeira escura, com gaveta que abriam devagar, com aquela resistência de móvel antigo que estava acostumado ao próprio ritmo. Dona Neu trouxe roupas. Não perguntou tamanho. Olhou uma vez e calculou que era a habilidade de mulher que passou a vida cuidando de gente e que aprendia corpo pelo olho. Trouxe vestido de algodão e bermuda, 2 pares de roupa de baixo, camiseta. São minhas de quando era mais forte, disse, com aquele humor seco de mulher que podia fazer piada sobre o próprio corpo porque estava em paz com ele. Devem servir. Serviram. Trouxe também mantas para fazer berço improvisado para o Mateus no chão. Aquela construção de mantas dobradas em quadrado com borda que mantinha bebê sem rolar, que é solução de mãe que já teve filho pequeno. Você teve filho? Disse sem pensar. Ela ficou quieta por um segundo. Tive 2, disse. O Gilmar e uma menina que foi antes de completar 1 ano. Uma pausa breve. Meningite. Tinha 11 meses. 11 meses, fiquei com aquilo. Sinto muito, disse. Que era insuficiente, mas que era honesto. Já foi faz muito tempo, disse ela. Com aquela forma de dizer que não era de ter superado, de ter aprendido a carregar de forma que não quebrava em cada menção. A gente aprende a levar, que era o que eu estava aprendendo e que ainda não sabia se estava aprendendo certo. Naquela noite comi na mesa com Dona Neu e Gilmar. Gilmar veio da roça com aquela aparência de homem que trabalhou o dia e que não se importava de aparecer assim. Terra no joelho da calça, camisa molhada de trabalho. Aquela energia de cansaço bom, que é diferente de cansaço de exaustão. Comemos arroz e feijão com carne de sol que Dona Neu tinha deixado de molho desde a manhã, que é aquele processo de tirar sal que carne de sol pede e que quem sabe fazer não pula. A carne estava no ponto. Gilmar falou pouco durante o jantar. Era homem de poucas palavras, da mesma forma que a mãe era de palavras diretas, e os dois juntos criavam aquela atmosfera de mesa, onde silêncio não era desconforto, mas era só a textura natural daquela família. O Mateus ficou na coberta do lado da mesa, acordou no meio do jantar e ficou sentado me olhando com aquela atenção de quem estava no meio de coisa nova e que registrava. Gilmar olhou para ele 2 vezes durante o jantar. Na segunda vez, o Mateus estendeu o braço na direção dele, com aquele gesto de bebê que ainda não sabe que estender braço para estranho pode não funcionar. Gilmar ficou quieto por um segundo. Depois, colocou o dedo indicador dentro da mão estendida do Mateus, com aquele cuidado de homem que não estava acostumado, mas que fez do mesmo jeito. O Mateus apertou o dedo com aquela apreensão de 8 meses que é surpreendentemente firme para coisa tão pequena. Gilmar ficou olhando para a mão pequena no dedo dele com expressão que não era de performance. Era de homem que foi pego de surpresa por coisa que não esperava sentir e que estava sentindo do mesmo jeito. Dona Neu viu do lado oposto da mesa. Não disse nada. Mas havia algo no rosto dela que era de satisfação quieta de quem viu coisa que gostou de ver. Depois do jantar, depois que o Mateus dormiu no berço improvisado, fiquei na cama do quarto simples da Dona Neu, com a janela de cortina branca e a colcha de crochê irregular. O teto da casa estava acima de mim. Teto de alvenaria pintado de branco, que tinha uma mancha pequena no canto que era de infiltração antiga, que foi resolvida, mas que deixou o rastro que infiltração sempre deixa. Era teto real, sólido, firme, sem ameaça de ser tirado amanhã cedo por cunhado com advogado ou por sogra de varanda calculando inventário. Senti pela primeira vez em muitos dias que estava embaixo de teto, que por aquele momento era seguro. Não resolvia o dia sexta. Não resolvia a feira de Santana e a prima que talvez não recebesse. Não resolvia a ausência do Renato, que era a ausência permanente, que não ia se resolver nunca de forma completa. Mas era teto seguro agora. E agora era o que existia. E era suficiente para que eu conseguisse fechar os olhos e dormir de verdade. Pela primeira vez em 4 meses, acordei com barulho de fogão a lenha. Não de susto,
de forma gradual, que é a forma mais honesta de acordar, quando o sono vai cedendo em camadas e você vai chegando de volta ao mundo antes de estar completamente nele. O barulho do fogão de Dona Neu era de lenha que pegava com aquele estalo específico de madeira boa acendendo, e o cheiro de fumaça que não era de incêndio, mas de cozinha, que é cheiro de rotina e de vida acontecendo. Fiquei parada por um segundo, verificando o estado do Mateus. Respiração regular, dormindo de bruços com aquele abandono de bebê que dorme completamente. Punho fechado do lado do rosto com aquele gesto que ele tinha desde recém-nascido e que o Renato havia fotografado na primeira semana, com aquele entusiasmo de pai novo que fotografa cada detalhe, porque cada detalhe parece inacreditável. O Renato não estava aqui para fotografar mais, mas o punho fechado continuava acontecendo do mesmo jeito. Me levantei. Dona Neu estava na cozinha antes das 6 da manhã. Não como obrigação, como quem nunca havia aprendido a acordar mais tarde, porque décadas de sítio haviam instalado relógio interno que não negociava com o desejo de dormir mais. Ela fazia café com aquele movimento de mulher que fez aquele café aquele número incontável de vezes, e que o gesto saía do corpo antes que a cabeça precisasse participar. "Dormiu?" disse quando me viu na porta. "Dormi", disse. Com aquela qualidade de resposta que era de surpresa, tinha dormido de verdade, sem acordar a cada hora, como nos últimos meses, sem aquele estado de vigilância parcial de quem está esperando que o mundo piore mais. "Bom", disse ela, sem elaboração, que era o jeito dela. Sentei na mesa. Ela colocou café na frente sem perguntar se eu queria, que era a forma de hospitalidade de interior que eu conhecia do tempo com o Renato, onde oferecer café era primeiro gesto de receber alguém e que perguntar antes de oferecer seria formalidade que atrapalhava o que o gesto comunicava. Tomei o café com aquela atenção de quem está provando coisa de verdade depois de dias de consumir só o que a urgência permitia. Era bom café. "A senhora faz café forte", disse. "Café fraco não é café", disse ela, com aquela convicção de quem não considerava o assunto aberto à discussão. O Mateus acordou às 7 com aquela reclamação de bebê que acorda com fome e que não tem paciência de esperar que o mundo se organize antes de comunicar a necessidade. Fui buscar. Quando voltei com ele para a cozinha, Dona Neu já tinha preparado banana amassada, que era parte da alimentação complementar que o pediatra havia orientado. Não perguntou o que ele comia, observou que estava no estágio de complemento e preparou o que sabia que era certo. Mulher que havia criado 2 filhos, mesmo que um por tempo curto demais, carregava conhecimento de bebê que não precisava de instrução. Alimentei o Mateus na mesa enquanto ela fazia tapioca. Ficamos às 3 em ritmo de manhã, que era ritmo de 2 adultas e um bebê em cozinha de sítio que tinha suas próprias demandas de horário e que acolhia o que chegava sem perder o ritmo. "Você sabe fazer tapioca?", disse Dona Neu em determinado momento. "Sei. Aprende aqui como eu faço", disse, que não era pergunta, era declaração de que havia algo a ser passado e que ela ia passar. Aprendi. A diferença da tapioca dela era na temperatura da frigideira. Ela sabia o ponto exato de calor que fazia a goma fechar sem queimar, que era conhecimento de mão que não estava em receita, mas em prática repetida. "Como você sabe a temperatura certa?", disse. "A mão sabe", disse ela. Colocou a palma perto da frigideira por um segundo com aquele gesto de verificação. "Você aprende a ler o que a frigideira está dizendo." Gilmar apareceu às 8. Não da casa dele, de fora, que era de volta de verificação da roça que ele fazia toda manhã antes de qualquer outra coisa. Chegou pela porta dos fundos com aquela naturalidade de filho que tinha acesso à casa da mãe sem protocolo de visita. Viu a mesa. Viu o Mateus, que estava no colo, olhando tudo ao redor, com a atenção de explorador que acorda num lugar novo. "Dormiu bem?", disse para mim. Não de cortesia protocolar, de pergunta real de homem que sabia o estado em que eu estava quando cheguei. "Bem", disse.
Obrigada por ontem, por pegar ele antes de cair. Qualquer um faria, disse. Nem sempre qualquer um faz, disse. Ficou quieto com aquilo. Sentou, tomou o café que Dona Neu colocou na frente sem que ele pedisse, que era aquele código de mãe e filho de longa data, onde o que o filho precisava já estava sendo preparado antes de ser pedido. Naquela manhã, Dona Neu me mostrou o sítio. Não de tour formal, de forma de mulher que estava verificando o que precisava verificar na propriedade e que me levou junto porque era mais natural do que deixar-me sentar parada. O sítio tinha tamanho médio para propriedade familiar. Terra suficiente para produção de consumo próprio, com excedente que ia para a feira da cidade na quinta-feira. Mandioca em fileiras que tinham aquela uniformidade de plantio bem cuidado. Galinheiro com galinhas de raça mista que produziam ovo com regularidade. Pomar pequeno de manga e de cajá. E no fundo do terreno, afastado das outras plantações com distância calculada, canteiro de ervas. Arruda, alecrim, erva cidreira, capim-santo, outras que eu reconhecia de nome e outras que não reconhecia. Você vende erva? Disse. Vendo na feira, disse. E uso. Passou a mão nas folhas de capim-santo com aquela familiaridade de quem estava cumprimentando coisa conhecida. Minha mãe me ensinou e eu ensinei para o Gilmar. Uma pausa. O Gilmar usa mais do que admite. Havia algo nessa observação que carregava mais do que a observação. O Mateus descobriu as galinhas. Foi na segunda volta pelo terreno, quando eu o carreguei até o galinheiro de perto. Ele as viu com aquela descoberta de bebê que encontra coisa nova. Os olhos que abrem mais. O corpo que vai todo para frente com aquela inclinação de curiosidade que ainda não tem medo de cair. Ficou olhando as galinhas com concentração total. Uma galinha. A maior, de penas pretas com pontos brancos, que Dona Neu chamava de rainha, que eu soube depois que todos os animais do sítio tinham nome e que Dona Neu considerava isso prática normal. Foi até a grade do galinheiro e ficou de frente para o Mateus. Os dois se olharam. O Mateus estendeu a mão na direção da grade. A rainha ficou parada. Ela não bica? Disse. A rainha nunca bicou ninguém na vida, disse Dona Neu do meu lado. Ela avalia. Se ela foi até ele, é porque avaliou que ele não era ameaça. O Mateus tocou na grade com a ponta dos dedos. A rainha ficou onde estava. Ele fez amizade, disse Dona Neu. Ele faz amizade fácil, disse. É temperamento dele. Do pai ou da mãe, disse ela. Fiquei com a pergunta. Do pai, disse. O Renato fazia amizade com qualquer um em 10 minutos. Era dom que eu nunca tive. Você tem outro dom, disse Dona Neu. Qual? De aguentar, disse. Sem sentimentalismo, como observação técnica de mulher que havia avaliado e chegado em conclusão. Tem gente que faz amizade e tem gente que aguenta. Os dois são necessários e nem todo mundo tem os dois. O Gilmar estava consertando cerca no fundo do terreno quando passamos por lá. Trabalho de arame e grampo com aquela eficiência de quem fazia manutenção de propriedade desde que era suficientemente alto para segurar alicate. Ele olhou quando passamos. Olhou o Mateus com aquela atenção que eu havia notado no jantar. Não de homem que estava calculando o que aquele bebê era para mim em termos de complicação, de homem que estava simplesmente olhando criança pequena com aquela atenção que algumas pessoas tinham antes de aprenderem a disfarçar. Ele gostou das galinhas, disse eu. A rainha foi ver ele? Disse Gilmar. Foi. Ela escolhe muito, disse. Que era a declaração de quem conhecia o temperamento do animal de anos de convivência. Ele também escolhe bem, disse Dona Neu, me olhando por um segundo enquanto dizia que me disse que não estava falando só do Mateus. À tarde, depois que o Mateus dormiu na coberta da cozinha com aquele abandono de criança que dormia onde estava, quando o sono chegava, sentei com Dona Neu na varanda. Ela tinha trabalho de crochê na mão. Daquele tipo de trabalho que ocupa as mãos sem ocupar a cabeça, que libera a cabeça para outra coisa enquanto as mãos fazem o que sabem. Você tem plano para o que vem depois do ônibus de sexta? Disse. Tenho contato de prima em feira, disse.
mas é contato antigo. Não sei como está a situação dela. Você ligou para ela. Não tenho celular funcionando. O meu ficou com pouca bateria na estrada e morreu. Ela se levantou, entrou, voltou com o celular simples. Liga, disse. Colocou na mesa do lado meu. Fiquei olhando para o celular, que era gesto tão direto que levou 1 segundo para processar. Ela simplesmente resolveu o problema disponível de resolver sem esperar que eu pedisse e sem fazer cerimônia de estar resolvendo. Peguei o celular. Liguei para a prima. A Vera atendeu no segundo toque. Era prima de 2º grau pelo lado da minha mãe. Não de proximidade de infância, de contato que ficou depois que o restante da família foi se afastando com o tempo e com a distância geográfica. Mas ficou. E quando alguém fica depois que outros foram, é sinal de que ficar foi escolha e não inércia. Carmen, disse ela, com aquela voz de quem reconheceu o número antes de reconhecer a voz. Vera, preciso te contar alguma coisa. Contei. Resumido, sem dramaturgia, com aquela objetividade de mulher que havia aprendido que narrar devia ser informativo antes de ser expressivo, quando o objetivo era conseguir ajuda concreta. A Vera ficou quieta enquanto eu falava. Depois disse, quando você chega, que era a resposta que eu precisava sem ser a resposta que eu tinha certeza que ia receber. Sexta tem ônibus, disse. Sexta eu estou na rodoviária esperando, disse ela. Você e o Mateus ficam aqui enquanto precisar. Tenho quarto. Desliguei. Fiquei com o celular na mão por 1 segundo. Dona Neu estava do lado, continuando o crochê, como se não tivesse estado me observando, que eu sabia que estava. Ela vai receber? Disse. Vai receber. Bom, disse ela. Simples. Naquela tarde, com a ligação resolvida e o Mateus acordado e explorando a varanda com aquela determinação de 8 meses de quem queria engatinhar, mas que ainda não estava completamente lá, senti a estrutura do que eu estava sentindo ficar um pouco mais clara. Não de resolução, de visibilidade. Conseguia ver o que era. Era mulher que perdeu marido, que foi expulsa, que desmaiou em estrada, que foi recolhida por mulher que não precisava recolher, que dormiu no quarto simples com teto seguro, que tinha ônibus na sexta e prima que esperava na rodoviária. Era suficiente. Não para sempre, para agora, que era o único suficiente real que existia. O Mateus engatinhou 2 passos na varanda com aquela expressão de surpresa de quem está descobrindo capacidade que não sabia que tinha ainda. 2 passos. Olhou para mim. Olhei de volta. Foi você, disse. Ele olhou para os próprios joelhos como se verificasse o que havia feito. Dona Neu estava na porta da varanda. Primeiro engatinhado de verdade, disse. Primeiro de verdade, confirmei. Ela ficou olhando para ele por 1 segundo com aquela expressão de mulher que havia visto o filho fazer isso décadas atrás e que estava vendo de novo. Guarda esse dia, disse. Esses dias são os que ficam mais tempo. Gilmar veio para a janta com aquele estado de fim de dia de homem que trabalhou e que chegava em casa de mãe, com a familiaridade de quem sabia que tinha lugar garantido naquela mesa. Contei da liga para Vera durante o jantar. Feira de Santana é boa cidade, disse Gilmar, que era a contribuição de homem que não falava muito e que quando falava era coisa concreta. Você conhece? Disse. Passei uns meses lá, uns anos atrás, disse. Bom mercado de trabalho. Cidade grande o suficiente para ter oportunidade, pequena o suficiente para ter comunidade. Fiquei com aquilo. O que você foi fazer lá? Disse. Trabalho de construção, disse. Depois voltei porque minha mãe precisava de ajuda aqui e porque a terra é o que é. A terra é o que é. Repetiu Dona Neu com aquela qualidade de confirmação de quem havia dito aquela frase para si mesma e para o filho muitas vezes ao longo de muitos anos. O Mateus estava no colo de Dona Neu, que havia pedido para segurá-lo no começo da janta de forma tão natural que eu dei antes de calcular se devia dar,
que era sinal de que havia algo naquela mulher que meu instinto havia avaliado como seguro antes de qualquer processo consciente. Ele estava mexendo na colher de pau que ela tinha deixado ele segurar com aquela concentração de 8 meses de quem tem objeto novo e que está verificando cada aspecto. Você vai sentir falta do sítio? Disse Gilmar. A pergunta me pegou. Fui expulsa do sítio que era meu, disse. Com aquela clareza de nomear o que era que eu havia aprendido era necessária. Do sítio que não era o seu de direito, mas que era o seu de trabalho, disse ele. Com aquela precisão que era de homem que havia ouvido o suficiente da história para entender a distinção. Desse, confirmei. Esse tipo de sítio fica em você mesmo depois que você sai, disse. Porque você fez parte dele de verdade. Fiquei com aquilo. Dona Neu estava me olhando de canto sem interromper. Havia algo naquele jantar, naquela mesa com os 3 adultos, e o bebê de colher de pau, e o arroz com carne de sol, e a caatinga escurecendo do lado de fora. Havia algo que era de qualidade específica, que eu não conseguia nomear completamente, mas que era de coisas que ficam. A quarta-feira foi de ritmo de sítio. Não de agitação nem de resolução de crise, de ritmo de lugar que tem trabalho regular e que o trabalho vai sendo feito no tempo que vai sendo feito. Eu acordei antes do Mateus, o que era novidade. Nos últimos meses ele acordava antes de mim com aquela eficiência de bebê cujo relógio interno não negocia. Fiquei parada na cama por um momento antes de me levantar. O teto branco com a mancha de infiltração antiga no canto. A cortina de algodão com a brisa de manhã que entrava e fazia o tecido se mover de forma suave. O Mateus dormindo com o punho fechado. Era manhã. Era sítio que não era meu. Era sexta que estava chegando. E naquele espaço entre acordar e levantar, sem urgência de nenhuma das partes, sentia alguma coisa que não sentia fazia tempo. Presença. De estar presente no momento que estava acontecendo, em vez de estar correndo para o próximo momento ou fugindo do momento anterior, que era estado que a exaustão dos últimos meses havia tornado impossível e que aquele quarto havia, pelo menos provisoriamente, tornado possível de novo. Fui para a cozinha antes de Dona Neu, pela primeira vez desde que cheguei. Ela apareceu 10 minutos depois e me encontrou fazendo o café com a proporção que havia observado nos 2 dias anteriores. O café dela era forte de uma forma específica, que era de 4 colheres rasas para cada copo d'água. Não de 4 cheias, como muita gente fazia, que produzia café amargo em vez de café forte. Ela parou na porta da cozinha, me olhou o café. Você acertou a medida, disse. Observei. Quem observa aprende mais rápido do que quem pergunta, disse ela. Com aquela qualidade de frase que era de convicção e não de doutrina, de coisa que ela havia verificado ao longo de anos e que havia chegado como princípio. Sentamos, tomamos o café. Você vai querer fazer alguma coisa hoje? Disse Dona Neu. Não era pergunta, era observação de mulher que havia avaliado o tipo de pessoa que eu era e que sabia que ficar parada não era o que eu fazia. Se puder ajudar em alguma coisa aqui, disse. Pode ajudar na colheita de tempero, disse. Quinta é feira e amanhã precisa de colheita. Eu ajudo. Bom, o tempero era colhido com técnica específica. Dona Neu ensinou da forma que ela ensinava tudo, fazendo do lado, deixando eu fazer, corrigindo sem fazer o erro parecer maior do que era. Alecrim se cortava em ramo, não em folha individual, que era a forma de preservar a planta para brotar de novo. Erva cidreira se colhia pelas folhas mais externas, deixando o centro para continuar crescendo. A ruda precisava de cuidado especial de não tocar nos olhos depois de manusear por causa do óleo que irritava. Como você aprendeu tudo isso? Disse enquanto trabalhávamos. Minha mãe, disse, que era a resposta de sempre, que eu comecei a entender que era o padrão dela. Tudo que ela sabia de verdade vinha de alguém que havia estado antes dela. Ela sabia mais do que eu. Eu aprendi o que ela me ensinou e aprendi mais por conta. Mas a base era dela.
Sua mãe ainda está? Foi faz 20 anos, disse Dona Neu, com aquela forma de dizer que era de perda processada, não sem dor, com dor que encontrou lugar de ficar que não era o centro. Mas o que ela me ensinou continua funcionando, que é a forma que pessoa fica depois que vai. Fiquei com aquilo. Pensei no Renato, que havia me ensinado a ler a Caatinga, que havia me mostrado o gesto circular de dormir o Mateus, que havia me ensinado o nome de 3 constelações numa noite de março, 2 anos antes de morrer, que continuava funcionando de formas que ele não saberia que continuariam. O Mateus ficou com Dona Neu enquanto eu trabalhava no canteiro, não de obrigação, de escolha dela, que veio onde eu estava e disse que ia levar ele para conhecer melhor o galinheiro e que eu ficasse com o trabalho, que era forma de me dar tarefa e de ter o bebê ao mesmo tempo, que era arranjo que funcionava para os 2 lados. Fiquei sozinha com o canteiro por 2 horas, trabalho de mão que ocupa o corpo e que deixa a cabeça fazer o que precisa fazer. E o que minha cabeça precisava fazer era inventário, não de planejamento futuro, de presente, de onde estava e do que era real naquele momento. Era real que o Renato estava morto faz 4 meses. Era real que fui expulsa de casa, que era minha de trabalho, mas não de papel. Era real que o Mateus estava bem, que comia, que dormia, que havia engatinhado 2 passos ontem. Era real que a primavera ia me esperar na rodoviária de Feira de Santana na sexta. Era real que estava no canteiro de mulher que não me conhecia e que me recebeu do mesmo jeito. Era real que tinha dormido de verdade. Essa lista de real era diferente da lista que eu estava carregando nos últimos meses, que era a lista de perdas, de ameaças, de o que podia dar errado. Essa lista tinha as 2 coisas ao mesmo tempo e o peso estava mais distribuído, que não era resolução, era diferença. O Gilmar apareceu no canteiro às 10, não para trabalhar no canteiro, para verificar o poço que ficava próximo, que era manutenção regular de sítio que não esperava necessidade de aparecer antes de verificar. Ficamos trabalhando em paralelo por um tempo sem conversa. Em determinado momento ele disse: "Você sabe de planta. Aprendi com meu marido", disse. "Ele era de roça desde criança, me ensinou o que sabia." "Quanto tempo você ficou na terra deles?" 6 anos, disse, "desde que casei." 6 anos é tempo suficiente para a terra virar sua mesmo sem papel, disse, com aquela convicção de homem que entendia de terra e que sabia que a relação com terra era diferente de relação com propriedade. "Foi o que senti", disse, "e foi o que eles não conseguiram entender." "Eles entenderam", disse Gilmar. "Foi porque entenderam que expulsaram com pressa. Se não sentissem que a terra era sua, não teriam pressa nenhuma." Fiquei com aquilo, que era a leitura de situação que eu não havia feito dessa forma, que a urgência deles era confirmação do que havia entre mim e aquela terra, não negação. "Você pensa muito", disse Gilmar. "Estou processando o que você disse. "Não precisa processar agora", disse. "Às vezes coisa fica mais clara depois de dormir." "Você também pensa muito", disse. Ficou quieto por um segundo. "Minha mãe diz que sim", disse, com aquele tom de filho que sabia que a mãe estava certa, mas que não ia anunciar isso em voz alta desnecessariamente. Naquela tarde, Dona Neu me chamou para o quarto dela. Não de conversa séria, de gaveta que ela abriu e de dentro da qual tirou o envelope. "Isso é para você", disse. Olhei. Envelope simples de papel craft com meu nome escrito à caneta. "O que é?", disse. "Dinheiro para viagem", disse, com aquela naturalidade de quem estava cumprindo coisa que havia decidido e que não precisava de elaboração. "Dona Neu, não é presente", disse, com aquele tom firme dela de quando encerrava a possibilidade de discussão. "É empréstimo. Você devolve quando puder, que pode ser daqui a 1 ano ou daqui a 5. Não tenho pressa." "Eu não sei quando vou poder." "Eu sei que você não sabe", disse ela. "Por isso disse que não tenho pressa. Mulher que trabalha a terra por 6 anos e que sabe observar como você sabe, vai chegar em situação de devolver." Uma pausa. "Não é questão de confiar em você. É questão de que eu vi suficiente para saber que não é dinheiro perdido." Fiquei olhando para ela.
Por que você faz isso? Disse. Ficou quieta por um momento. Quando minha filha morreu com 11 meses, disse, tinha vizinha que ficou comigo os primeiros 3 dias sem que eu pedisse. Dormiu na minha casa, fez comida, cuidou de mim e do Gilmar que tinha 2 anos. Uma pausa. Nunca pedi para me pagar. Quando perguntei por que ficou, ela disse que alguém tinha ficado com ela quando ela precisou e que era o jeito que funcionava. Havia cadeia nisso que era mais antiga que qualquer uma das duas. Então, eu sou a próxima da cadeia, disse. Você é a próxima, confirmou. E um dia vai ter alguém que você vai fazer o mesmo. Não porque eu pedi, porque vai fazer sentido fazer quando chegar a hora. Peguei o envelope. Obrigada, disse. De nada, disse ela. E voltou para a cozinha como se o assunto estivesse resolvido, que estava. Na quinta-feira de manhã cedo, Gilmar foi à feira da cidade com a produção do sítio. Eu fui junto. Não porque precisava de algo específico, porque Gilmar ofereceu quando estava carregando a caminhonete e porque eu havia ficado 2 dias no sítio e a cidade, mesmo sendo cidade pequena, era contato com o mundo além das fronteiras do sítio que eu precisava de forma que não sabia completamente nomear, mas que sabia que precisava. A feira de quinta-feira era de interior, não de shopping center ou de supermercado, de pessoas que traziam o que produziam e que compravam o que precisavam do que os outros traziam. Circulação de produto e de dinheiro que acontecia em escala que a maioria das economias não via, porque era pequena demais para o noticiário, mas que era real e que funcionava há décadas com aquela consistência de coisa que atende necessidade real. Gilmar montou a banca com aquela eficiência de quem havia feito aquilo centenas de vezes. Cada coisa no lugar certo. Ervas organizadas por tipo com etiqueta de papel escrita à mão, mandioca e caju que havia colhido de manhã cedo, separados em porção. Fiquei do lado observando, no começo. Depois, porque havia demanda de quem chegava e porque eu conhecia os produtos do dia de trabalho no canteiro, comecei a responder perguntas de cliente que se aproximava. O que era a erva? Como usava? Qual era a diferença entre a erva cidreira e o capim santo que algumas pessoas confundiam? Gilmar me olhou uma vez no meio da manhã. Não disse nada, mas havia algo na expressão dele de reconhecimento, de homem que estava vendo pessoa encontrar ritmo que era dela antes de ela saber que era dela. Na volta da feira, na caminhonete com o cheiro de terra e de erva que ficava no banco, Gilmar disse, você vendeu bem. Fiz o que sabia fazer, disse. É tudo que se pede, disse ele. Ficamos em silêncio por um tempo, com a estrada de terra e a caatinga dos 2 lados. Você está pensando em alguma coisa, disse ele. Que era a observação de homem que havia aprendido a ler o estado de outra pessoa, com aquela atenção que vem de conviver com mãe que era de poucas palavras e que por isso comunicava por outros canais. Estou pensando no que você disse ontem sobre a terra, disse. O que você está pensando sobre isso? Que você estava certo, disse. Que a urgência deles era confirmação de que havia algo real a tirar. Uma pausa. Que eu perdi terra de trabalho, mas não perdi o que sei sobre terra. Que isso vai comigo. Ele ficou com aquilo. Isso vai comigo, repetiu. É jeito certo de pensar. Você pensa assim sobre o sítio da sua mãe? Disse. Se um dia precisasse ir embora, penso que sítio da minha mãe está em mim de formas que não dependem de estar fisicamente lá, disse. Mas também penso que vou ficar enquanto puder ficar, porque é onde faço sentido. Onde você faz sentido, disse. Que é jeito diferente de dizer que é lar. É o mesmo, mas mais preciso, disse. Lar é palavra que você usa quando está bem. Onde você faz sentido é o que você encontra quando está tentando descobrir onde ir, quando está perdida. Fiquei com aquilo pelo resto da viagem. Onde você faz sentido? Que era o que eu estava tentando descobrir há 4 meses e que ainda não sabia a resposta, mas que estava mais perto de saber o que estava procurando do que quando acordei naquela terça-feira de expulsão. Naquela quinta-feira à noite, depois do Mateus dormir, fiquei na varanda com Dona Neu e Gilmar.
Os três em silêncio de fim de dia que tinha aquela qualidade de silêncio de depois de trabalho que foi feito e que não precisava de mais palavra do que já foi dita. A caatinga de noite tinha aquele som específico, grilho e vento e distância de coisa que você só ouvia quando a cidade não estava cobrindo com outros sons. Amanhã é o ônibus, disse Dona Neu. Não de lembrete, de reconhecimento de que o tempo que existia tinha limite. Amanhã é o ônibus, confirmei. Ficamos em silêncio. Você vai fazer bem em Feira de Santana, disse ela. Espero, disse. Não é esperança, disse ela, com aquela firmeza de convicção. É o que vai acontecer porque você é o tipo de pessoa que faz bem onde está. O lugar muda, o tipo de pessoa não muda. Olhei para ela. Como você sabe que tipo de pessoa eu sou com 2 dias e meio de conhecer? Disse. 3 dias, disse ela, que era correção de fato. E eu sei o que sei porque presto atenção no que importa. Uma pausa. A forma que você segura o Mateus, a forma que você aprendeu a medida do café sem perguntar, a forma que você trabalhou no canteiro como se fosse trabalho seu mesmo não sendo, a forma que você vendeu na feira hoje como se soubesse que sabia. Uma pausa mais longa. Gente que faz as coisas assim vai bem onde quer que vá. Fiquei com aquilo. Gilmar estava quieto do lado com a expressão de homem que concordava com o que a mãe havia dito, mas que não ia acrescentar, porque ela havia dito de forma completa, e acrescentar seria diminuir. Ficamos os três na varanda até a noite fechar de vez. Que era o tipo de noite que fica, não de evento, de presença, de 3 pessoas em varanda de sítio de interior baiano com a caatinga ao redor e o bebê dormindo dentro e o ônibus de manhã. E com alguma coisa que havia crescido em 3 dias, que era difícil de nomear, mas que era real do mesmo jeito que coisa sem nome é real. A sexta-feira acordou cedo. Não eu. Amanhã. Que é jeito de dizer que havia qualidade diferente de luz às 5 da manhã naquele sítio, como se o dia soubesse que era diferente dos outros e chegasse com antecedência. O sol de outubro no interior baiano não avisa antes de ser sol de verdade. Você olha pela janela e ainda está escuro, e 10 minutos depois está claro de forma que parece que o intervalo foi pulado. Fiquei parada na cama olhando a janela clarear. Aquela seria minha última manhã naquele quarto. Não de tristeza performática, de reconhecimento de que lugar que recebeu você merece ser reconhecido quando você vai embora. Que é tipo de atenção que eu aprendi com o Renato, que era homem que sempre olhava para o lugar que estava deixando antes de ir, que dizia que lugar que você não olha quando vai é lugar que não foi lugar de verdade. Olhei. Teto com mancha de infiltração resolvida. Cortina de algodão branca. Cama com colcha de crochê de ponto irregular, que era a assinatura de quem fez. Cômoda com gavetas lentas. Mateus no berço improvisado com punho fechado. Sim, tinha sido lugar de verdade. Dona Neu fez mingau. De milho, que era preparo de manhã de viagem, que ela havia feito sem que eu dissesse que era de viagem ou que era manhã de nada específico. Ela sabia porque era amanhã de sexta e porque havia calculado que viagem precisava de base mais sólida que tapioca. Mingau de milho feito na medida certa de quem sabia que mingau muito grosso pesava e muito fino não sustentava, no ponto de colher que ficava na consistência de conforto. Comi na mesa com o Mateus no colo, que comia banana amassada com aquela concentração de 8 meses de quem estava descobrindo que existia sabor e que sabor era coisa que merecia atenção. Dona Neu ficou na pia, lavando o que havia de lavar. Gilmar não havia descido ainda. O ônibus passa às 8h40, disse Dona Neu. Gilmar te leva às 8h15. Eu podia ir a pé até a estrada. Gilmar te leva, disse ela, com aquela firmeza de quem não estava discutindo alternativa. Fiquei quieta. Quanto tempo de viagem até feira? Disse. 3 horas com parada, disse. Chega antes do meio-dia. A Vera ia estar na rodoviária, que era coisa que ainda parecia abstrata de um lado e concreta do outro. Abstrata porque era futuro que eu ainda não habitava.
concreta porque a voz da Vera no telefone havia sido de pessoa real, dizendo coisa real. Fiz a mala de volta. Processo menor do que fazer mala de casa onde você viveu 6 anos. Aqui tinha o que trouxe mais, as roupas que Dona Neu havia dado, e que ela havia insistido que eu levasse, porque eram de tamanho que não servia mais nela, e que em caixa de armário não ajudava ninguém. Coloquei as roupas dela na mala, com aquele cuidado de coisa que foi dado com generosidade e que por isso merecia ser tratado como se fosse de valor, que era. A fotografia do Renato ficou por último. Fiquei com ela na mão por um segundo. Era foto de quando tínhamos 3 anos de casados. Ele olhando para a câmera, com aquele jeito que tinha de olhar para a câmera, que era de quem não era completamente confortável sendo fotografado, mas que fazia do mesmo jeito porque eu havia pedido. Sorriso que era real, mas que era do tamanho de sorriso de homem que não exagerava a expressão. Era o Renato que eu conheci. Não a versão idealizada de quem a gente perde, a versão real, com as qualidades e com as limitações, que era a versão que eu amava, porque era pessoa e não ideia. Coloquei com cuidado em bolso externo da mala onde não ia amassar. Gilmar desceu às 7h40, pronto para ir. Camisa limpa, bota de couro que era de saída e não de trabalho de roça. Chapéu de couro que ficava na porta e que ele só usava quando saía da propriedade. Me olhou com a mala. Olhou o Mateus, que eu carregava no colo. Pronta, disse. Pronta, disse. Dona Neu estava na cozinha ainda. Fui até ela. Ela estava de costas para mim no fogão, mas sabia que eu estava lá, que era coisa que mulher que criou filho sozinha desenvolvia de não precisar olhar para saber quem estava atrás. Dona Neu, disse. Ela se virou. Nos olhamos por um segundo. Havia coisa que eu queria dizer que não estava completamente em palavra, que era obrigado, mas que obrigado era pequeno para o que era mais do que 3 dias de teto e de comida e de dinheiro emprestado, que era mais do que caldo de galinha no dia que cheguei e mingau de milho no dia que ia embora. Era forma de ver pessoa que não perguntava antes de ajudar. Era jeito de ensinar sem fazer cerimônia de estar ensinando. Era o nome rainha em galinha de penas pretas, e a filosofia de quem aprende a ler o que a frigideira diz. Era 3 noites de teto seguro que havia me dado Beck o estado de pessoa presente no seu próprio momento que eu havia perdido nos últimos meses. Eu não sei como agradecer o tamanho do que foi, disse. Não agradece do tamanho que foi, disse ela, com aquela precisão de mulher, que sabia o que estava dizendo. Agradece do tamanho que consegue agora e vai devolvendo o resto ao longo do tempo de formas que nem você, nem eu sabemos ainda quais vão ser. Ficou aquilo entre nós. Posso te abraçar? Disse. Ela me olhou. Pode, disse. Abracei. Ela abraçou de volta com aquela firmeza de mulher pequena que quando abraçava, abraçava de verdade. Não o abraço de cortesia que é de ombro, o abraço de comprometimento que é de peso. O Mateus ficou espremido entre as duas por um segundo e protestou com aquele protestozinho de bebê que não entende por que o espaço ficou menor. As duas rimos. Que era jeito bom de terminar abraço. A caminhonete da estrada tinha aquele barulho de motor de veículo de trabalho que não era silencioso, mas que era confiável. O som de coisa que ia funcionar porque havia sido cuidada, não porque era nova. Gilmar dirigia com aquela atenção de quem conhecia cada buraco da estrada de barro e que contornava antes do buraco aparecer por memória de anos de uso. O Mateus no colo foi adormecendo com o movimento da caminhonete, com aquela entrega de criança que ainda podia dormir em qualquer lugar quando estava com quem precisava estar. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois, Gilmar disse: Feira de Santana tem feira grande toda semana. Segunda-feira, que é quando a cidade para feira. Eu sei, o Renato falava dessa feira. Se você conseguir se estabelecer com algo que venda em feira, disse, é mercado com demanda constante. Olhei para ele. Você está me dando conselho de negócio? Disse. Estou passando informação, disse.
com aquele tom de distinção que ele fazia às vezes entre informação e conselho, que era a distinção real de homem que sabia que a diferença importava porque conselho tinha presunção de autoridade sobre a decisão do outro, e informação era só dado. Obrigada pela informação, disse. De nada, disse. Ficamos em silêncio mais um trecho. Minha mãe gostou de você, disse, que era declaração de fato, não de elogio. Eu gostei dela, disse. É mulher difícil de não gostar. É, disse, com aquele tom de filho que concordava, mas que a economia de palavras dizia o tamanho do que concordava. E você? Disse. Ficou quieto por um segundo. Eu também gostei, disse, com aquela voz de homem que estava dizendo coisa verdadeira e que estava ciente do peso que carregava, mas que ia dizer do mesmo jeito, porque verdade que você não diz pesa mais que verdade que você diz. Não respondi imediatamente. O sítio ficava 15 minutos atrás. A estrada de chão ia virando asfalto. O ônibus ia estar em 20 minutos. Você vai escrever para sua mãe? Disse. Já disse que iria, disse. Que era jeito dele de dizer que sim, que havia prometido para Dona Neu no caminho antes de me buscar. Escreve para mim também, disse, que saiu antes de eu verificar se ia sair. Ele ficou com isso por um segundo. Escrevo, disse, com aquela seriedade de homem de palavra que quando dizia ia fazer. A parada de ônibus era em frente ao armazém da cidade, que era onde parada de ônibus de interior muitas vezes ficava, junto com coisa onde havia razão de parar. Gilmar ficou do lado da caminhonete enquanto eu comprava a passagem no balcão do armazém, onde o próprio dono vendia passagem com aquele acúmulo de função de comércio de interior que vendia o que precisava ser vendido, independente de categoria. Voltei com o bilhete. Quanto foi? Disse Gilmar. Tenho, disse, com o dinheiro do envelope de Dona Neu que era suficiente para passagem e para ficar com um pouco. Ficamos esperando os 20 minutos que faltavam. O Mateus acordou e ficou olhando ao redor, com aquela descoberta de lugar novo. Gilmar ficou do lado da caminhonete com o chapéu de couro na mão e aquela postura de homem que estava esperando, mas que não sabia exatamente o quê. Você vai voltar por aqui algum dia? Disse. Não sei, disse, com a honestidade de quem não ia prometer o que não sabia. Mas o que você e sua mãe fizeram não é coisa que se esquece. Não fizemos coisa extraordinária, disse. Fizeram, disse, que é exatamente o ponto, que foi extraordinário para mim e que foi ordinário para vocês, que é o tipo de generosidade mais difícil de encontrar. Ficou com aquilo. O ônibus apareceu na curva da estrada com aquele barulho de motor de ônibus que vinha de distância suficiente para avisar antes de chegar. Me voltei para Gilmar. Havia coisa que eu havia verificado nos 3 dias, não de forma que eu planejei verificar, de forma que se torna clara quando você para de correr e começa a ver o que está ao redor. Havia homem de poucas palavras que carregava bebê de estranho sem hesitar, que consertava cerca sem ser pedido, que distinguia a informação de conselho, que olhava a caatinga com aquela atenção de quem sabia ler o que estava olhando, que havia dito que ia escrever com a seriedade de quem ia fazer. Cuida da sua mãe, disse. Cuido, disse. Ela cuida de mim também. É jeito que funciona. É jeito bom, disse. O ônibus parou. O motorista abriu a porta. Gilmar pegou a mala do chão e colocou no compartimento que o motorista abriu na lateral, sem perguntar se eu queria ajuda, porque era óbvio que ajuda era necessária com o bebê no colo. Voltou. Ficamos de frente um para o outro por um segundo. Boa viagem, disse. Obrigada por tudo, disse. Obrigada por ter pegado ele antes de eu chegar no chão. Qualquer um faria, disse de novo. Já disse que não é verdade, disse. Ficou com aquilo. Entrei no ônibus. Sentei no banco do lado da janela. Instinto de quem queria janela, porque janela era a forma de continuar vendo o lugar enquanto ia embora. O ônibus começou a se mover. Vi Gilmar pela janela ainda no mesmo lugar, com o chapéu na mão e a caminhonete atrás. Ficou olhando até o ônibus dobrar na curva. Depois, sumiu da vista.
O Mateus ficou acordado nos primeiros 20 minutos da viagem, explorando o espaço novo do banco com aquela metodologia de 8 meses de verificar cada superfície disponível. Depois, dormiu. Fiquei olhando a paisagem pela janela. A caatinga que ia passando com aquela velocidade de janela de ônibus que fazia o que estava parado parecer que se movia. Troncos de umbuzeiro, mandacaru, a terra vermelha que era a cor de interior baiano de outubro, o céu de azul que não negociava com nuvem no período de seca. Pensei no Renato que amou essa terra. Pensei na Dona Neu, que havia ficado 3 dias com mulher desconhecida, de forma que mulher desconhecida precisava. Pensei no Gilmar que ia escrever porque havia dito que ia. Pensei na Vera que ia estar na rodoviária. Pensei no Mateus, que dormia no colo com o punho fechado e que havia engatinhado 2 passos na varanda de sítio que não era nosso. E pensei no que eu estava levando. Não na mala, naquilo que não cabia em mala. O jeito de ler medida de café, observando. A técnica de colher alecrim, preservando a planta. O nome rainha de galinha que avaliava antes de se aproximar. A distinção entre informação e conselho. A ideia de onde você faz sentido como forma de entender lar. A cadeia de generosidade que a filha de 11 meses de Dona Neu havia colocado em movimento sem saber. Era mais do que 3 dias podiam parecer. Era o que ficava quando você recebia gente que sabia receber de verdade. Que não era o mesmo que resolver o que tinha que ser resolvido. Mas era o que eu precisava para chegar em Feira de Santana, sendo pessoa que conseguia resolver. E isso era suficiente. Feira de Santana recebeu o ônibus às 11h20, não com fanfarra, com a normalidade de rodoviária de cidade média que processa chegada e saída de ônibus, com aquela eficiência de lugar que faz aquilo todo dia e que por isso não trata como evento o que é rotina. Mas era evento para mim. Primeiro lugar novo, depois da expulsão. Primeira cidade que eu entrava como pessoa que estava chegando com intenção de ficar em vez de passar. Desci com o Mateus no colo e a bolsa de mão antes que o motorista liberasse o compartimento de bagagem. Fiquei na calçada ao lado do ônibus esperando a mala com aquela atenção de pessoa que aprendeu que bagagem pode desaparecer se você não fica de olho. Não desapareceu. A mala chegou nas mãos do motorista e eu a peguei com o cuidado de quem estava com o bebê em um braço e que precisava do outro para puxar mala de roda no chão de rodoviária que tinha aquele asfalto irregular de lugar de passagem intensa. Carmen, virei. Vera, prima de 2º grau que eu não via faz 4 anos. Mulher de uns 45, com aquele jeito de Feira de Santana, de quem nasceu em cidade grande de interior e cresceu com a velocidade que cidade grande de interior tem. Cabelo curto, óculos de grau, expressão de quem estava verificando o estado da pessoa que chegava antes de qualquer outra coisa. Me abraçou antes de dizer mais nada, que era a resposta certa de pessoa que entendeu o que a situação pedia antes de falar. Abracei de volta. O Mateus ficou entre nós e protestou do mesmo jeito que havia protestado com o abraço de Dona Neu. Afastamos rindo. Esse é o Mateus, disse. Esse é o Mateus, confirmei. Ela o olhou com aquela avaliação de mulher que não tinha filho, mas que entendia de criança, de forma que nem toda mulher sem filho entendia. Bonito menino, disse. Eu ouço isso bastante, disse. Porque é verdade bastante, disse ela. Pegou a mala da minha mão com aquela naturalidade de quem estava assumindo o que podia assumir. Vamos! A casa da Vera ficava no bairro que ela chamava de Sim, conjunto habitacional de nome de sigla, que em Feira era referência de localização que todo mundo entendia. Apartamento de 2 quartos no 2º andar de prédio de 4 andares, funcional, limpo, com aquela organização de pessoa que vive sozinha faz tempo e que desenvolveu o sistema de colocar cada coisa no lugar certo, porque lugar certo era a eficiência de vida de um. O 2º quarto tinha cama de solteiro e armário e janela que dava para um quintal de vizinho, que tinha pé de manga. Deve ter bastante manga em novembro, disse a Vera quando mostrou. Ótimo,
disse, que era a resposta real. Eu gostava de manga com aquele afeto de quem passou anos com o pomar do Renato. O Mateus ficou na cama de baixo, olhando o teto do quarto com aquela atenção de inventário de lugar novo. Você tem berço aqui? Disse a Vera. Berço não, disse ela, com aquela honestidade direta dela. Mas tenho gaveta de cômoda que posso forrar. É o que se fazia antes de berço industrial existir. Não precisa de gaveta, disse. Ele dorme no colo ou na cama do lado. Estamos acostumados. Ela ficou me olhando por um segundo. Você está bem? Disse, com aquela pergunta de prima que é diferente de pergunta de estranha, que tem história de família atrás e que por isso carrega camadas que pergunta de estranha não tem. Estou melhor do que estava na terça, disse, com a honestidade que ela merecia, que não é o mesmo que estar bem, mas é diferente. É suficiente por agora, disse ela. Almoçamos na mesa da cozinha. A Vera fez macarrão com molho de tomate, que era preparo de quem cozinhava para um e que dobrou a quantidade sem fazer cerimônia de dobrar, simplesmente calculou e fez mais. O Mateus comeu a parte dele de papa de macarrão amassado com aquela concentração de quem estava descobrindo textura nova. Me conta o que aconteceu, disse a Vera, que era a forma dela de dizer que estava pronta para ouvir de verdade. Contei, com mais detalhe do que havia contado para Dona Neu, porque a Vera tinha contexto de família. Sabia quem era o Renato de menção em conversa de família ao longo dos anos. Sabia que minha mãe havia morrido quando eu era adolescente. Sabia que não havia rede de segurança do lado Ferreira que eu pudesse acionar. Ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. A família Pimentel fez o que família sem caráter faz, disse, com aquela direteza de Vera que não suavizava o que era quando suavizar seria desonesto, que é tirar vantagem de quem está mais fraco no momento mais difícil. É o que foi, disse. E o sítio da Dona Neu? Contei sobre o sítio com aquela qualidade de contar coisa que você sabe que é boa de uma forma diferente de contar coisa comum, com aquela atenção de quem está preservando o peso certo de cada detalhe. A Vera ouviu com expressão de quem estava registrando cada parte. Quando terminei, disse, mulher que recebe estranha de estrada sem perguntar antes de dar comida é o tipo de pessoa que acontece raramente. Eu entendo isso agora de forma que não entendia antes de precisar, disse. A gente entende o que precisa de dentro quando está dentro, disse ela, com aquela sabedoria simples de mulher que havia vivido o suficiente para saber quando a experiência era a única professora que funcionava. Nos primeiros dias em feira, a Vera me deu espaço, não de distância, de espaço, que é diferente e que ela soube distinguir. Ia trabalhar pela manhã. Era professora de escola estadual, que era a profissão que ela exercia com aquela dedicação de quem havia escolhido e não caído por acidente. Deixava a cozinha com o que eu precisava. Voltava à tarde. Não perguntava todo dia como eu estava. Perguntava quando havia razão de perguntar, que era forma de respeitar que eu era adulta processando e que processar precisava de espaço sem vigilância constante. Eu usava os dias para organizar, não de planejamento elaborado, de inventário prático de mulher que precisava saber com o que contava antes de decidir o que ia construir. Tinha o dinheiro do envelope de Dona Neu, suficiente para 2 meses de margem se eu fosse cuidadosa. Tinha as documentações do Mateus e minha. Tinha o que sabia fazer. Terra, planta, venda em feira, cuidado com criança, cozinha, observação de quem aprende rápido quando presta atenção. Tinha prima que havia dito que eu ficava enquanto precisasse, com aquela firmeza de quem havia dito e ia manter. Era inventário pequeno, era o que existia, e o que existia era ponto de partida. Na segunda semana, fui à feira. A feira de Santana era o que Gilmar havia dito. Segunda-feira, cidade que parava. Não toda a cidade, mas a parte da cidade que entendia que segunda-feira era dia de feira e que feira era o coração econômico de tudo que circulava naquela região. Fui com o Mateus nas costas no carregador que a Vera tinha de quando a filha da amiga dela nasceu
e que ela havia guardado com aquela previsão de mulher que guarda coisa útil, mesmo sem saber para quê ainda. Andei pelos corredores da feira por 2 horas. Olhei tudo, não de turista, de avaliação, de mulher que estava aprendendo o que havia disponível e o que havia de falta. Que produtos existiam em abundância e que produtos apareciam pouco. Que tipo de comprador parava em que tipo de banca. Como o vendedor experiente se posicionava diferente de vendedor que estava começando. Havia erva medicinal sendo vendida, mas de forma que me disse que quem vendia não entendia do produto com o conhecimento de quem havia aprendido, de quem aprendeu antes. Era produto de revenda, não de quem cultivava e que sabia o que estava cultivando. Ficou aquela observação na cabeça. Escrevi para Gilmar na 3ª semana. Não de carta formal, de carta de pessoa que havia prometido escrever e que ia cumprir, porque promessa era tipo de coisa que eu levava a sério, da forma que aprendi a levar com o Renato, que era homem que dizia o que ia fazer e fazia. Contei a chegada em feira, tonto a Vera. A casa com janela para o pé de manga do vizinho. A feira de segunda-feira e o que havia observado. E uma pergunta que havia ficado desde a conversa na caminhonete, se Dona Neu vendia as ervas só na cidade do interior ou se havia cliente em cidade maior. Mandei pelo endereço que ele havia escrito num pedaço de papel antes de eu subir no ônibus, com aquela antecipação de quem sabia que carta ia ser mandada antes de eu saber. A resposta chegou em 10 dias. Carta escrita à mão, letra de Gilmar, que era firme e espaçada, com aquela qualidade de quem não escrevia muito, mas que quando escrevia, escrevia com atenção. Contava do sítio, da colheita de outubro que havia sido boa, das galinhas que estavam todas bem, incluindo a rainha, que havia botado ninhada nova. E respondia à pergunta. Dona Neu vendia só na cidade pequena. Nunca havia tentado mercado maior, porque nunca havia tido contato com o mercado maior. E porque fazer coisa nova sozinha, depois dos 60, era desafio que ela havia postergado sem data de revisão. A carta terminava com: minha mãe ficou feliz de saber que você chegou bem. Disse que sabia que ia dar certo, que você era do tipo que dava certo. Eu concordo com ela. Cuida do Mateus. Gilmar, fiquei com a carta na mão por um tempo. Depois fui até a cozinha onde a Vera estava e disse: preciso te falar de uma ideia. A ideia era simples na estrutura e trabalhosa na execução, que era o tipo de ideia que eu respeitava. Ideia que não prometia facilidade, mas que fazia sentido de forma que você conseguia calcular os passos. Dona Neu produzia ervas com conhecimento de 3 gerações, que o mercado de Feira de Santana não tinha com aquela qualidade. O mercado de Feira de Santana tinha demanda que a cidade pequena não absorvia. O que faltava era intermediário, com conhecimento do produto que pudesse levar de um lado para o outro, de forma que os 2 lados ganhassem. Eu entendia o produto porque havia passado 3 dias aprendendo com quem o produzia. Eu havia observado o mercado por 2 horas numa manhã de segunda-feira. Não era suficiente, era começo. A Vera ouviu a ideia na mesa da cozinha com aquela atenção dela de professora que avaliava argumento antes de responder. Você teria que falar com a Dona Neu, disse. Teria que ir pessoalmente, disse. Carta não é suficiente para esse tipo de conversa. Você quer voltar para o sítio? Preciso ir para o sítio, disse, com aquela clareza de quando a resposta era mais simples do que as complicações ao redor. A Vera ficou me olhando. Você está pensando no Gilmar também, disse. Era prima de 2º grau que havia me visto por 2 semanas e que havia chegado nessa conclusão. Estou pensando em muita coisa, disse. Está pensando no Gilmar entre as muitas coisas, disse ela, com aquela precisão que era característica dela. Fiquei quieta por um segundo. É cedo, disse. É cedo ou é o que é e é cedo ao mesmo tempo? Disse.
que era a pergunta que ela sabia a resposta antes de fazer, porque ela havia me observado por 2 semanas com aquela atenção de prima que tinha contexto de família e que sabia distinguir mulher que estava mencionando nome de homem de forma que não era só menção. As duas coisas, disse. As duas coisas podem coexistir, disse ela. Cedo não cancela o que é. Ficamos em silêncio por um momento. Vai ao sítio falar com a dona Neu sobre a ideia, disse, que é razão real de ir e que pode ser razão única se for o que for. Não precisa de mais razão do que essa para ir. Era sabedoria de prima que havia chegado no ponto certo de ajuda, que era não dizer o que eu devia sentir ou fazer, mas limpar o caminho da frente de obstáculos que eu mesma havia colocado. Fui ao sítio da dona Neu 3 semanas depois, de ônibus na terça-feira de manhã, com o Mateus no carregador nas costas, que havia crescido o suficiente nos 20 dias que passaram para que o carregador ficasse um grau mais apertado na regulagem. 8 meses virando 9. O ônibus parou na mesma parada em frente ao armazém. A estrada de terra que levava ao sítio estava diferente do que na vez anterior, mais firme, que era de sol de outubro, que havia secado o que a chuva de março havia deixado úmido. Andei os 300 metros com o Mateus nas costas e a bolsa no ombro. A porteira de madeira estava do lado que indicava que alguém havia entrado ou saído recentemente. Dobrei a curva do caminho, a casa amarela desbotada, a varanda com as plantas em lata. E Gilmar na porteira do galinheiro, verificando alguma coisa com aquela atenção de manutenção regular. Ele me viu antes que eu chegasse suficientemente perto para chamar. Ou ouviu, que era mais provável, que era som de passos em caminho de terra que o homem de sítio aprendia a distinguir de longe. Ficou parado olhando, olhou o Mateus nas minhas costas, olhou para mim, e havia naquele olhar de homem de poucas palavras, que havia dito que ia escrever e que tinha escrito, que havia pegado o bebê de estranha antes de chegar no chão, que havia dito que concordava com a mãe que eu era do tipo que dava certo. Havia naquele olhar alguma coisa que era de reconhecimento antes de ser de surpresa, como se estivesse esperando, não de que havia planejado, de que não estava completamente surpreso quando aconteceu. Vim falar com sua mãe sobre negócio, disse quando me aproximei, com aquela honestidade de dizer a razão real sem esconder que podia haver outra razão também, porque dizer só a razão real, sem esconder, era a forma de respeitar os dois. Ela está na cozinha, disse, com aquela voz dele de poucas palavras que naquele momento dizia mais do que as palavras. Obrigada, disse. De nada, disse. Fui para casa, bati na porta da varanda que estava aberta. Dona Neu? Carmen? A voz vinha da cozinha, aquela voz de mulher que reconhecia antes de ver. Entrei. Ela estava no fogão como era a forma dela de estar na cozinha. Se virou. Me olhou o Mateus nas costas que estava acordado e olhando ao redor com aquela atenção de quem está em lugar que tem qualidade de familiar sem ser exatamente o mesmo lugar. Você precisa da rainha, disse ela, com aquele humor seco e com aquela precisão de mulher que havia entendido imediatamente mais do que eu havia dito em palavras. E pela segunda vez, desde que cheguei naquele sítio pela primeira vez, com o Mateus e a exaustão e a estrada de terra atrás de mim, senti alguma coisa que era de colocar o pé em chão firme, não chão emprestado, não chão de transição, chão de começo real. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. Nem quando a família Pimentel me expulsou com 24 dias de prazo, como se prazo fosse o mesmo que humano, nem quando desmaiou na Estrada Vermelha de outubro, nem nos meses de dormir de vigilância parcial esperando o próximo golpe. Alguma coisa em mim resistia àquele nome com aquela teimosia que não pedia permissão. Mas naquela cozinha de fogão, a lenha com a dona Neu, que já estava servindo café antes que eu dissesse que queria, com o Mateus nas costas, que estendeu os braços na direção da mulher de cabelo branco, com aquela memória de bebê que guarda as pessoas que cuidaram,
Naquela cozinha me vi como outra coisa, me vi como mulher que chegou no chão, que foi recolhida, que levantou, que voltou ao lugar onde foi recolhida não de dependência, mas de continuidade, de cadeia, que a filha de 11 meses de Dona Neu havia colocado em movimento décadas antes, sem saber que estava fazendo. Que havia construído começo de coisa com os 2 meses de margem e a observação de segunda-feira na feira e a carta de Gilmar que dizia que eu era do tipo que dava certo. E que estava sentada agora naquela mesa de madeira com 4 cadeiras irregulares, bebendo café na medida certa que eu havia aprendido a fazer sem perguntar, com ideia de negócio que era simples na estrutura e trabalhosa na execução, com filho de 8 meses virando 9 que havia engatinhado 2 passos em varanda de sítio e que havia feito amizade com galinha chamada Rainha, com carta de prima que dizia que a Vera ia deixar a casa aberta para quando voltasse. E com um homem de poucas palavras lá fora no galinheiro que havia escrito, que concordava que eu era do tipo que dava certo, era suficiente, era, honestamente, mais do que suficiente. Era chão firme onde colocar o pé, e com chão firme o resto era trabalho. E trabalho eu sabia fazer. E fim.